Vamos rever um bate-papo sobre um assunto que sempre gera polêmica, mas muita reflexão. E o nosso dever não é só discutir, mas informar sobre a homossexualidade. Há poucos dias, as fãs de Rick Martin, que eu conheço desde pequenininho, não sei se tomaram um susto ou não, muitas pessoas já sabiam, outras não, mas ele assumiu sua homossexualidade através do seu próprio blog. E é sobre homossexualidade que nós vamos conversar, recebendo com muito carinho a sexóloga e psicóloga Carla Ceccarello. Como vai, Carla? Fique à vontade. Prazer, viu? Muito Prazer obrigada. mais uma vez estar aqui também. E o Fabrício Viana, escritor, você é jornalista também? Não. Escritor, já disse, bacharel em psicologia. Bom, você inclusive é autor deste livro. Isso, O Armário. É um livro que eu escrevi justamente com a intenção de levar informações sérias sobre a homossexualidade. E aí por isso que eu fiz de propósito para perguntar por que essa coisa de armário que se usa? Por que se usa essa expressão armário? O armário, ele foi muito usado nos Estados Unidos, na expressão coming out, que é sair do armário, se expor. Então isso o brasileiro gostou muito, por causa do machismo, então as pessoas começavam a brincar. Sai do armário, e aí a gente acaba entendendo que a saída do armário é justamente se assumir homossexual. Muito o bem. armário é uma coisa assim fechada, né? É simbólico, assim, onde mas você guarda as suas coisas, né? Pra Essas ninguém coisas assim, ver. pra ninguém ver. Então tá você ali mantém a trancadinho, sua né? privacidade. Exatamente, são não é? suas coisas que são guardadas ali. Então, realmente, não é para expor para qualquer um, né? Com a medida que ela está fechada. Certo, é verdade. Não abrir, né? É uma Estava forma até de... comentando com a Carla, porque a Carla tem um trabalho muito legal sobre sexualidade há muito tempo, a capa do livro, né? A capa do livro é um armário, Olha, com os desejos homossexuais corrente, cadeado, dentro olha aqui, e mostradinho. vários cadeados trancando. Então é o conflito dos desejos querendo sair e as correntes trancando. Então é justamente a neurose. Quer sair, mas não pode porque a sociedade não deixa, enfim. Bom, o homossexualismo existe de quando o mundo é mundo. Não é verdade? É verdade. Eu até... Falam até que Napoleão Bonaparte era homossexual. É verdade. E quantos ilustres da nossa história, da ciência, enfim, né? É verdade. É que de uns tempos para cá isso está sendo mais, né, um tema que está sendo mais explorado. Mais discutido também. Ele não é mais considerado doença, né? Até a nomenclatura mudou. A gente não fala mais homossexualismo, porque o sufixo ismo significa doença. Então homossexualidade. Homossexualidade, Tá, exatamente. Então, hoje você já fala muito mais sobre esse assunto. Então, o profissional que hoje trabalha com pacientes que são homossexuais e tratam disso como uma doença, podem ter o seu conselho até mesmo cassado por conta disso, porque a homossexualidade não é doença. Pois é, agora falta terminar com preconceito. Preconceito é grande. Preconceitos, os tabus que estão aqui na mente das pessoas, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, não é não? O complicado, assim, pelo menos, é quando eu me deparei homossexual, que eu me assumi, comecei a estudar homossexualidade. Com que idade foi? Com uns 17, 18 eu comecei a descobrir, mas não assumi, não contei pra descobrir. família, nada. A descobrir, a perceber que a minha atração era mais por menino do que por menina. Então, o meu processo todo de contar para os pais, chorar, enfim, tem toda uma fase de aceitação. Em casa você teve muita dificuldade? Eu acho que como Porque todo muitas homossexual, pessoas já sim. começam a enfrentar Todo homossexual, dificuldades no seio familiar, né? O principal problema é dentro de casa, porque você tem algumas dinâmicas psíquicas profundas no sentido de que você aceita ou não, tanto pela família como por amigos, não sei o quê. Hoje, por exemplo, após toda essa fase, eu posso dizer que eu sou um homossexual muito feliz. Então, assim, o pessoal do meu serviço sabe, a gente brinca muito, a maioria é heterossexual, mas a gente brinca, ô delícia, ô gostoso. Então, assim, numa boa, né? Numa boa. Os meus vizinhos, amigos, familiares, todo mundo sabe e respeita. Então, o medo das pessoas em se assumir é justamente esse. Caramba, e aí, eu vou se assumir, vou sofrer preconceito? Não, depende do teu jeito. Se você for 100% você, e é isso que eu falo muito no livro, você vai ser discriminado ou não, dependente da sexualidade. Mas tem que ter uma cabecinha muito
muito boa para não sofrer essas pressões. E as pressões, elas são Não inevitáveis, né? Porque nós Claro. vivemos num mundo onde o que se espera? Que um homem case com uma mulher com um homem. Então, É o modelo. É o modelo. Existe. Então, modelo. assim, os pais criam uma expectativa muito grande em relação ao menino e a menina quando nasce, né? Ah, então eu quero que ele case com essa. Ah, eu vou querer que ela seja assim. Ah, eu vou querer que ele seja assado. É assim que é direcionada a cabeça de um pai e de uma mãe. Quando chega na adolescência, que é quando realmente isso eclode, né? Quando isso aparece, aflora com mais, né, força, né? Aí sim é que começam os conflitos, porque Isso fica tanto aquela para a coisa... menina como para o menino. Tanto faz. Eu tenho que contar para o meu pai, eu tenho que contar para minha mãe como que eu vou fazer. Às vezes busca alguém que é de mais confiança para ser o primeiro a saber da notícia. Então os conflitos, eles existem, isso é inevitável, mas o tempo, a forma como a pessoa lida com a questão da sua própria sexualidade vai fazer toda a diferença. Né, do como você vai se portar diante das pessoas. E esse assunto, assim, infelizmente, ele é muito complexo, porque, assim, por exemplo, se eu que sou homossexual, eu demorei para me aceitar, demorei para me assumir, imagine os familiares. Então, por exemplo, o teu programa, Ione, tem muita dona de casa que agora está assistindo ao vivo. Famílias inteiras. Muitos estão almoçando nessa hora. Ontem uma mãe me ligou desesperada, olha, o teu livro não tem mais para vender. Eu falei assim, olha, infelizmente não, acabou, por causa disso é uma matéria no Fantástico, domingo. Eu falei assim, não tem, mas daqui a alguns meses sim. Foi, eu não vi não. Foi e ela estava desesperada, porque ela falou assim, eu preciso de informações. Então, assim, tem muita dona de casa assistindo o teu programa que fala... Eu também não entendo nada disso, né? Eu preciso Precisa entender. de ajuda. Precisa de ajuda. De orientação. E, infelizmente, a homossexualidade é condenada desde muito tempo. O pouco de informações que nós temos hoje ainda é muito pouco, né? A gente sempre vê a homossexualidade condenada, deturpada. Então, assim, eu costumo dizer que o problema não é só a homossexualidade. A gente tem um problema maior, e a Carla pode falar muito bem disso, que é o problema da sexualidade humana. As pessoas não sabem nada sobre sexo. E aí eles falam, não, a educação sexual é da família. Não, a educação sexual é da escola. E a escola não pode dar educação, que é tudo menor de idade. Tem a parte legal de falar sexo. Não, mas para cada faixa etária é complicado, é complicado. Uma maneira de você passar a informação. Mas o que ele noções, falou... pelo menos, de sexualidade. O que ele falou é verdade. É verdade, porque, eu sei. Assim, há escolas que ainda resistem a falar do assunto. Então, você tem que pedir autorização dos pais para que os pais possam autorizar para falar. Então, ainda é meio complicado, assim. E eu acho que um ponto importante é o que muitas pessoas me perguntam, né? A homossexualidade, a pessoa já nasce assim? Ou a pessoa fica homossexual depois, né? Como é que é esse negócio? Então, é o que ele diz, falta ainda muito esclarecimento, né, Olha, sobre o assunto. todo mundo fala tanto do coração, o coração não comanda nada, o coração é uma